quais foram os momentos mais tensos? Não, eu passei 2 tempestades fortes. Uma foi na frente de Gibraltar, que ali também é um lugar muito ventoso, com correntes bastante fortes. Então ali nós passamos por uma tempestade feia. E depois na saída das Canárias passamos por uma ainda mais feia. Chegou a quebrar a cana de leme e o barco ficou por alguns instantes sem governo. Então as ondas estouravam aqui em cima do barco, entende? Por sorte a tempestade era a favor, nos empurrava a favor do nosso destino, então a gente ia a favor da tempestade, mas as ondas vinham de trás e caiu aqui em cima, vinham do alto, assim, caía de cima mesmo. Então a gente teve que agir mesmo, enfrentar a situação da tempestade. Não bastou fechar tudo, como a gente diz, mas fecha tudo e vai dormir. A gente teve que enfrentar a situação. E você acha que se estivesse num barco maior faria diferença? Se eu tivesse num bom barco maior, sim. Entende? Mas eu digo um bom barco de cruzeiro. E então, lógico que um bom barco grande tem como se defender melhor. Mas esse barco, ele é um bom barco pequeno. Aliás, é um excelente pequeno veleiro de cruzeiro. Então ele se defendeu muito bem. Ele tem uma quilha longa, então ele tem uma estabilidade de rota muito boa. A estabilidade dele é muito grande, é um barco que faz movimentos suaves na navegação. Então, mesmo na tempestade, ele se comporta muito bem, muito docilmente. Tanto que tem um vídeo meu no YouTube que eu postei lá e que tem gente que acha que eu não estava em tempestade. Eu começo filmando no interior do barco, estava tudo tranquilo, uma musiquinha rolando e tal. Aí quando eu venho mostrar aqui fora, a coisa tá tensa. Ai, caramba! Sempre escuto esses questionamentos de qual o tamanho certo de barco para isso ou para aquilo. Quais os equipamentos certos para esse ou aquele tipo de viagem. Me desculpem por não dar esse tipo de resposta no #Sal. Mas sempre que pergunto para alguém que realmente fez esse tipo de travessia, descubro que não há uma resposta para isso. E qualquer lista que você achar na internet ou em uma revista, vai ser sempre só uma opinião. E quem estava no barco com você? Durante a viagem toda, a tripulação foi mudando. No início, eu estava com a família, estava a Martina, a Johanna, era bem pequena, a Joshua estava ainda em gestação. E nos acompanharam também no início Cíntia e Giorgio. Mas Giorgio logo desembarcou e Cíntia foi desembarcar lá em Gibraltar. Aí nós fizemos só nós até Cádiz, saindo de Gibraltar e tal, até Cádiz, só família mesmo. E ali a Martina teve que desembarcar porque a barriga dela já estava pesada e tal. E ela desembarcou com as crianças e veio para o Brasil, voando. Eu então, ali embarcou o Emílio e o Emílio me acompanhou até nas Canárias. Nas Canárias eu conheci um outro rapaz que embarcou também, o Braulio. Então nós fizemos a travessia do Atlântico em 3 pessoas. Enquanto a conversa acontece, fico preocupado com o meu motor. Era para sairmos hoje em direção a Angra, mas estou tentando garantir a saída amanhã. O nosso mecânico ficou de chegar lá às 5 da tarde. E você estava durante essas tempestades? A primeira sim, a segunda não. E como foi para você isso, do seu ponto de vista, e estando com a Johanna, como é que é? Eu não tinha muito medo naquele momento. Realmente também durante a gestação eu estava meio enjoada, que é normalmente quando não estou grávida. Então essa coisa alivia, né? Porque acho que simplesmente bastante movimento dentro da barriga faz que uno suporte melhor. Eu gostava daquela tempestade. Não é que não era forte, mas não ficava não ficava angustiada. Era mais que a Johanna, eu também entrei no seu veleiro dentro, ele é muito estável mesmo. Então acho que a coisa mais pesada ficava com o Juliano. E eu estava lá também cuidando da Johanna, né, para que ela não ficava com ânsia. Que idade ela estava? 2 anos e 8 meses.
3 meses. Foi muito bom também, porque a gente estava junto com amigos, sobretudo a nossa amiga, foi muito bom. Nós estudamos bem, né, as cartas piloto e tal, e pegamos os períodos bons, e depois saindo do Mediterrâneo nós pegamos os Alísios, que foi ladeira abaixo, né, toda aquela parte ali da Europa em direção às Canárias, Cabo Verde, é tudo ladeira abaixo. Mas quando nós entramos no hemisfério sul, depois de cruzar a linha do Equador ali, aí nós encontramos então os alísios de sudeste, aí sim passamos a encontrar vento contrário. E nós não tivemos que ficar bordejando, mas num bordo só, de contravento, nós fomos até Salvador num bordo só. Foram 2 semanas de contravento e foi bastante duro. Que é muito cansativo, né? Ficar no contravento, o barco se move de forma mais intensa, assim, a gente tem que se grudar o tempo todo, é mais desconfortável. Ali foi duro porque a gente já estava numa travessia, ou seja, no meio do Atlântico e passa a enfrentar ventos contrários ali no meio do Atlântico, quer dizer, já está cansado, e aí mais 2 semanas de contravento. Então quando nós chegamos em Salvador, assim, a gente estava nas últimas energias, muito cansaço. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.